E daí, amigos do canal, aqui com vocês Sniper One, o amigo da galera, trazendo hoje Terra Plana, investigação para iniciantes. Para vocês que começaram a ver as coisas com seus novos olhos, pode ser que tenha coisas ou ângulos que você não tenha visto ainda. Para vocês que são novos neste assunto, a primeira pergunta que vocês têm é essa: isso é uma piada? Porque isso é uma piada, não é mesmo? Bom, é aí que a gente começa, tá? Uma das primeiras coisas básicas que aprendemos na escola é que 1 mais 1 é igual a 2. E a Terra é redonda. E a gente foi, desde pequenininho, falando para você que a Terra é redonda. E por aí você já pode ter uma ideia de quanto é o segredo, quanto realmente é o segredo. E para vocês que esqueceram a história do passado, aí vai uma versão da história do passado, Homens de Preto, uma versão mais moderna. Nos aproximadamente 4.000 anos atrás, a humanidade acreditava que vivia em uma terra plana, coberta por um firmamento, onde o sol ficava do lado de dentro, em cima ficava a água, e em cima do firmamento ficava a água e depois vinha o céu, onde fica Deus lá em cima do firmamento, tá? E essa ideia da Terra plana, as 5 maiores religiões do mundo, elas acreditavam que o mundo era plano. E elas reforçavam as pessoas a acreditar nisso, tá? E lá mais ou menos na época de 1500, um rapaz chamado Copérnico, ele criou um novo modelo da Terra, que ele dizia, né, onde a Terra ia girar em torno do Sol a 65.000 milhas por hora. Bom, a matemática dele funcionou, só tinha um problema. Isso era 1500, 500 anos atrás, e não tinha tecnologia para comprovar essa teoria dele. E os primeiros balões que foram inventados foram em 1700, que era para poder levar as pessoas para cima, para poder ter uma visão de como era a Terra. E a maioria dos transportes eram marítimo, que era navio. E em terra, o mais rápido que se tinha era o cavalo, tá? Mas o novo mundo daquela época, 500 anos atrás, todas as religiões se adaptaram e promoveram a ideia da Terra redonda, tá? E a vida continuou. E o mais importante é que o globo foi colocado e introduzido no sistema educacional. Nos próximos 500 anos, esse modelo da Terra redonda, ele teve algumas falhas, né? E as pessoas hoje estão questionando isso, porque existem certas físicas que às vezes não dá certo no mundo redondo, como gravidade, por exemplo. Vou falar mais uma vez, vê se você entendeu, se não absorveu. Por mais de 20 gerações, nós acreditamos que a Terra é redonda, porque existia dentro de cada sala de aula um globo, mas realmente não existe prova de que a Terra era realmente redonda, tá? Anos se passaram e os homens inventaram um avião. Só que o avião ainda, ele não tinha altitude suficiente para ter uma ideia de como seria nosso planeta, olhando de cima. Foi nessa época, mais ou menos, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Foi quando os Estados Unidos e a Rússia resolveram mandar foguetes lá em cima, bem alto, na altura do domo, do firmamento. E foi algo que realmente assustou a União Soviética e os Estados Unidos, porque alguma coisa estava acontecendo, que os foguetes estavam batendo lá em cima. Foi então que... Como é que a gente sabe que eles realmente estavam preocupados com o que tinha lá em cima, ou seja, o firmamento? Como é que nós sabemos? Porque os Estados Unidos e a União Soviética automaticamente começaram a disparar mísseis nucleares em direção ao domo e continuaram disparando nos próximos 4 anos direto, detonando bomba nuclear lá no cima do domo, no firmamento.
E lembra uma coisa, isso foi lá em 1954, uma época em armas nucleares, elas eram caras de se fabricar, tá? E essas armas nucleares que eles dispararam no domo, não é aqueles brinquedinhos que eles jogaram lá em Hiroshima. Não é que tipo de bomba nuclear, isso era high kiloton armas nucleares, mas eles não conseguiam mandar o rápido o suficiente lá em cima para detonar as bombas, tá? E o mais estranho, que em 1959, um ano depois que teve todo esse bombardeamento de armas nucleares em cima da atmosfera, perto do domo, do firmamento, teve 10 nações que assinaram um tratado, 10 nações, incluindo os Estados Unidos, que deixando a Antártica fora dos limites das pessoas, de qualquer tipo de colonização. Esse acordo foi colocado na mesa e foi assinado por essas 10 nações. E até hoje, esse acordo continua valendo, nunca foi quebrado esse acordo. E hoje tem mais de 50 países que assinaram esse tratado, onde ninguém pode entrar na Antártica. Tá? Você conhece algum tratado que durou, ou um contrato que durou por tantos anos assim? E outra coisa, você já viu algum pedaço de terra que não pertence a ninguém? Talvez você deve pensar, pelo menos uma companhia de óleo vai tentar uma petição para tentar, né, tirar um petróleo lá da Antártica, mas elas nem pensam em entrar com uma petição para fazer escavações na Antártica, tá? Bom, uma versão curta a respeito disso. Em 1959, o militar, ou seja, os Estados Unidos praticamente, descobriu na Antártica o edge do domo, tá? do nosso domo, do nosso firmamento, onde fica na Antártica. Eles descobriram, mas eles precisavam criar uma maneira de as pessoas não entrarem lá, ou colocar sinais por toda parte, não entre. Bom, isso foi meio difícil, mas eles conseguiram. Eles colocaram placas em todos os lugares para ter certeza que ninguém vai entrar na Antártica, tá? A maioria do trabalho foi feita, eles só precisavam se preocupar com companhias aéreas. Claro que companhias aéreas também eles não deixaram entrar na Antártica, não pode voar lá. E em respeito ao domo, firmamento, como os aviões comerciais, eles não voam muito alto, então eles não precisam se preocupar com os aviões baterem no domo, tá? Porque o domo é muito alto, o firmamento é muito lá em cima. Então a única coisa que eles precisavam se preocupar mesmo era com programas espaciais, que isso foi militarizado rapidamente. Militarizaram. E na Antártica ela tem a sua defesa natural. Ou seja, além de ser um extenso oceano, a Antártica ela é muito grande. E tem alguns lugares que a temperatura lá baixa muito. E tem esse lance do gelo, que a certas épocas do ano que existe um tráfego de ice, de gelo, que é muito grande, tá? E isso acaba descorajando muitos navios de irem naquela direção. Sem contar da sua proteção natural, que são muralhas gigantes de gelo. É uma terra de gelo onde não tem como você produzir nada, não tem como você plantar nada lá, que vai morrer. Quer dizer, então, isso funcionou por muitos anos, essa proteção natural que existe antes de chegar perto do domo, no final, ou seja, do firmamento, no edge. A tecnologia naquela época não era muito das grandes, os navios eram bem fraquinhos e ninguém queria se arriscar a entrar lá na Antártica e ficar preso lá, não é mesmo? Então os pessoal dos navios eles procuravam evitar essa área da Antártica. E tem certos lugares, como eu falei, que o oxigênio ele fica baixo, que a pessoa tem que ter um equipamento especial para ir lá. Mesmo a gente subindo em montanhas, você vai precisar de oxigênio. Então é uma defesa que existe natural na Antártica, para o ser humano não se aproximar perto do domo, do edge, do firmamento do domo, tá? Mas o poder, o ser humano, pelo poder, o homem sempre vai ser corrupto com o poder, sempre, tá?
Eles preferem esconder o mundo para eles do que arriscar o poder deles e perder tudo. Você pode até teorizar, tipo, você pode até pensar, ok, e os reis daquela época que sabiam sobre o domo, sabiam sobre tudo isso, mas como que eles sabiam? Não sei, talvez eles podem ter encontrado algum pergaminho que falava que a Terra era desse jeito. Ou talvez alguma coisa veio e disse para eles de como era a Terra, como é que era a Terra, né? Que era plana, chata e tinha um domo em cima. Então os reis daquela época, os mais poderosos, eles não conseguiam chegar no Edge. Eles não conseguiam, mesmo com a riqueza deles, não conseguiam chegar na Antártica, tá? Com todo o dinheiro deles. Bom, se eles não conseguiam, imagine o povo pobre. Qual é a chance que o povo pobre tem de conseguir chegar no Edge? Quer dizer, nenhuma. Se os reis não conseguem, o povo também não consegue. Só que uma coisa é você ouvir falar sobre o domo, sobre o firmamento, sobre o domo celestial. Agora, uma coisa é você ouvir falar sobre ela, outra coisa é você parar na frente dela e ver o domo e olhar para aquilo. Você vai ter que tomar certas decisões, o que vai ser feito agora. E foi isso que praticamente os governos do mundo todo, os que estão no poder, resolveram fazer. O que a gente faz agora? A gente fala para eles a respeito do domo, ou esconde isso de todo mundo? Um segredo. E até onde a gente vai conseguir manter esse segredo? Bom, é aí que vem. Aí que eles decidiram, né, que realmente eles tinham que manter o segredo. Não teve economia. Eles gastaram muito dinheiro com a ciência, com foguetes e com essa ideia que o homem tem que ir para a Lua, tem que sair do espaço. Aí começou as missões lunares, aí já veio a NASA também, que as missões para a Lua eram muito importantes e as pessoas tinham que investir para expandir essa ideia do espaço, tá? E colocaram a NASA como uma das principais companhias espaciais, que praticamente a NASA hoje ela é a que manda na maioria das companhias espaciais de hoje, tá? Porque o que acontece, as outras pessoas que tinham ideia de abrir outras companhias espaciais, a NASA acabou contratando os melhores engenheiros, os melhores pilotos, quer dizer, recrutaram os melhores para trabalhar diretamente para a NASA, tá? E uma vez dentro do sistema da NASA, eles foram divididos como uma linha de produção em setores, onde você não precisa saber o que o outro faz. E os astronautas, né, juraram um segredo, que esses daí nunca vão falar. E as companhias privadas foram feitas sabotagens, foram desestimuladas e no final acabaram sendo absorvidas dentro do folder da NASA. Tá? Quer dizer, companhias privadas elas nunca vão deixar as companhias privadas ir para o espaço. Nunca. A primeira razão é simples, porque essas naves vão subir lá em cima e vão se chocar com o domo, que eles sabem a altitude que está o firmamento, a altitude que está o domo. Quer dizer, se uma companhia privada mandar sua nave para o espaço, se chocar lá em cima com alguma coisa e acontecer novamente, o que isso vai acontecer? As pessoas vão começar a fazer perguntas, o que é que tem lá em cima? E a NASA não está preparada para responder esse tipo de pergunta a respeito do domo. E outra coisa, são mais de 50 anos já se passou. Muitas e muitas viagens para a Lua. Outros países, NASA. E não tem fotografia exterior. 360 graus. Não existe. Ou 180 graus, você não acha fotografias que mostrem todo o planeta. Não tem, nunca aconteceu em nenhuma missão da Lua, nem na estação espacial, nunca e nunca vai acontecer. Mesmo as estatísticas, em 50 anos é suposto acontecer pelo menos por erro, por engano, mas isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Sabe por quê? Existe uma regra que não pode ser quebrada. É a mesma regra que se usa nas novelas,
que você assiste nos estúdios de televisão. Ou seja, você só vê para frente, o lado direito e o lado esquerdo, mas você nunca vê atrás. Nunca mostra atrás, a parede de trás, porque ali onde está todas as câmeras, onde está o diretor, está todo mundo ali. Porque não existe imagem, você nunca vai ver imagem, e sempre vai ser assim. E número 2, se você procurar sobre fotos do planeta Terra, você vai descobrir que 95% são fotos feitas por computador, tá? São feitas por computador, ou seja, CGI. Em 2000, existia uma foto da NASA, onde mostrava um pedaço da Antártica e um pedaço da África. Tá? Hoje essa fotografia está perdida, escondida em milhões e milhões de fotografias que são de simulação, não reais. E por que é que não tem fotografia da Terra? Porque eles não conseguem ter altitude suficiente para bater a foto da Terra. Simples. Tá bom, eu sei que você está pensando. Loucura! É, eu sei. Loucura total. É uma verdadeira loucura. Tem pessoas que falam na sua cara que acreditam que as pessoas que controlam o mundo são reptilians ou lagartos, povo reptiliano. Mas quando você fala para essas mesmas pessoas que nós vivemos em um mundo que é plano, elas dão risada na tua cara, entendeu? Eu sempre me interessei por diferentes assuntos, mas esse eu nunca tinha visto. E esse foi um que me chamou muita atenção. Esse é a Terra plana, realmente é uma coisa assim que mexe muito com a gente. E a gente acaba se aprofundando e vai investigando, e você vai vendo mais e mais e mais e mais, e quanto mais você vê, mais você desperta de tudo isso. E quanto mais você investiga, mais imperfeições a gente acaba encontrando. Impressionante. Faça seu trabalho de casa. Faça perguntas. Questione. Questione para que você consiga mover para uma fotografia maior e começar a entender, peraí, o que é que construiu o domo, entendeu? Aí que começa a ficar interessante. E aí as coisas começam a abrir, os seus olhos começam a se abrir quando você se faz a pergunta: quem construiu o domo? Quem construiu o firmamento? Tá? A grande verdade é que a ilusão do globo já fazem 500 anos que estão colocando isso goela abaixo de todo mundo. É hora de começar de novo. Cara, se a gente tem que chamar a atenção de todos eles, o que é que construiu esse lugar, o que é que construiu o domo, quem é que fez esse planeta? Agora, se é para a gente mudar o nosso planeta para melhor, não seria uma coisa boa ou será que isso é uma coisa ruim? A gente querer mudar o formato novamente do nosso planeta e dizer que ele é plano. Porque as observações que eu venho fazendo me dizem até agora que vivemos em um planeta plano, tá? Espero que tenham gostado desse meu primeiro vídeo de investigação, parte número 1, para iniciantes e para você que já tem experiência sobre a Terra plana, para você que está embarcando nesse tema, muito interessante. Fica aí um abraço Snap-on para vocês, e lembre-se, você não é insignificante, e você não veio do macaco. Fique com Deus e não esqueça de se inscrever no meu canal e deixe um like e faça seu comentário que eu leio todos os seus comentários, tá? Fique com Deus, um abraço Snap-on. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo com parte número 2 da investigação da Terra plana. Tchau, tchau para todos. Bye, bye.